Esse vídeo vai te ensinar sobre a segmentação de público no gerenciador de anúncios do Facebook, o Meta Ads. Pessoal, antes de eu entrar no gerenciador do Facebook e duplicar a tela e explicar passo a passo da segmentação de público, é válido nesse momento eu trazer aqui para vocês a relação do tamanho de um público com o custo que você possa vir a ter. Porque, geralmente, quanto maior for o seu público, você tende a ter um custo menor por resultado. Vejam bem que eu coloquei até esse card tende a ser aqui em destaque, em laranja. Não é uma regra, mas é uma tendência. Quanto maior for o seu público, você tende a ter um menor custo por resultado. Entretanto, você terá que investir mais para atingir o público todo. Então, vai ter que colocar mais dinheiro para atingir o público todo desejado. Dessa forma, o que nós entendemos? Quanto maior for o meu público, ele tende a ser, novamente, tende a ser menos qualificado. E aí é o que nós chamamos de um público topo de funil. Ele está mais longe para tomar uma ação desejada de compra com a empresa. De uma forma bem didática, eu vou desenhar aqui para vocês o que nós chamamos de funil de vendas. Então eu tenho o topo, o meio e o fundo desse funil, tá? Quanto mais amplo, quanto maior for o meu público, menos qualificado ele é. Então, ele é um público que está aqui, ó. É um público topo de funil. Eu vou até deixar aqui isso para vocês, ó. Quanto maior o público, é um público topo de funil, mais longe de tomar uma ação desejada em vendas com a minha empresa, ok? Agora, diferentemente, nós podemos estabelecer essa relação aqui. Quanto menor for o meu público, tende a ser maior o custo por resultado da minha campanha de anúncio. Porém, isso me exige menor investimento para atingir esse público. Então, aonde eu chego? Quanto menor for o meu público, mais qualificado ele tende a ser. E quando nós chegamos em um público mais qualificado, mais específico para minha venda, esse público ele tá aqui embaixo, ó, ele é fundo de funil, mais perto da ação desejada de compra com a minha empresa. Agora eu falei muito disso aqui, o custo por resultado. Eu vou até trazer para cá, ó. O que é isso, custo por resultado, hein, pessoal? É aquele custo que o anunciante paga para atingir o objetivo específico que ele selecionou na criação da campanha de um anúncio. A plataforma te dá várias opções de objetivo de campanha. Seja o objetivo de gerar tráfego, de gerar conversão, de instalar aplicativo, por exemplo, objetivo por engajamento. Então, o custo ele depende muito do objetivo que foi selecionado lá no início da campanha. Tudo bem, entendido que esse custo pode variar dependendo do objetivo que eu selecione ao iniciar a minha campanha, pode existir alguma estratégia que eu consiga diminuir esse custo por resultado? Sim. Com uma segmentação precisa, nós podemos chegar a uma redução desse custo. E aí, com segmentação precisa, é que a gente começa a definir e a entender públicos mais otimizados ali dentro do gerenciador. E o próprio gerenciador coloca, né, essas três opções de público que nós podemos configurar ali dentro. O público salvo, que é quando nós fazemos a campanha de anúncio para públicos de acordo com classificação geográfica, então localização do público, demográfica por gênero, por idade, comportamental, então qual é o comportamento de compra daquele público, se compra por exemplo, por celular ou por desktop, entre outros fatores, como os interesses. Já o público personalizado é quando nós podemos criar uma lista, por exemplo, de clientes existentes, trazer essa lista para a plataforma de
de gerenciamento aqui de anúncio. E aí essa campanha de anúncio, ela é direcionada para públicos, pessoas que já interagiram com a minha empresa. Por exemplo, somente pessoas que já compraram aqui da empresa. Eu consigo fazer isso. Também eu consigo optar por fazer uma campanha para público semelhante, que é quando eu encontro pessoas com um perfil semelhante aos melhores clientes que eu tenho. Então, como que isso tudo pode ser visto e feito lá dentro do gerenciador? Eu já tô aqui em tela com vocês no painel do gerenciador. Existem maneiras diferentes para se criar um público aqui dentro. Ou você cria direto na hora que está criando o seu anúncio, ou já deixa os públicos programados ou salvos aqui dentro do gerenciador. As duas maneiras estão certas e você pode fazer da forma que achar melhor. Você vem aqui em criar nesse botão verde para criar uma nova campanha de anúncio. Olha só como observação, escolha um objetivo da campanha, é aquilo que eu pontuei bastante sobre o custo por resultado, ele vai ser de acordo com os objetivos da campanha, por reconhecimento, por tráfego, engajamento, cadastro, promoção do app ou vendas. O custo ele vai estar relacionado sempre a um desses objetivos de campanha que você selecionar. Nesse caso aqui eu vou selecionar por vendas e clico em continuar. A configuração da campanha nesse momento eu vou selecionar pela campanha manual, continuar. Uma das formas então de configurar o público aqui dentro do gerenciador é aqui em criar campanha. Novo conjunto de anúncios de vendas, você vai descer a barrinha e vai encontrar por controle de público ou público Advantage Plus. É aqui onde você pode selecionar e criar aí o seu público no conjunto de anúncios. Agora uma segunda forma, eu vou voltar, eu vou fechar aqui para vocês, fechar, eu não vou publicar. Vocês procurem por esse ícone aqui, ó, públicos, no canto esquerdo do seu gerenciador. Pode clicar. E aqui nós chegamos naquela classificação de 3 públicos, personalizados, semelhantes e salvo, onde eu consigo organizar melhor as minhas ideias, já deixar ali aquele público pré-definido ou programado, salvo dentro do gerenciador, porque aí na hora que eu vou lá e crio a campanha de anúncio, esse público já está ali pré-existente dentro do meu painel do gerenciador. Vamos começar por público salvo. Salve as opções de direcionamento mais frequente para fácil reutilização. Escolha seus dados demográficos, interesses, comportamentos e salve-os para reutilização em anúncios futuros. Clique em criar um público salvo. Ao clicar em criar um público salvo, se eu descer essa barrinha de criar um público salvo, logo eu percebo que o painel do gerenciador selecionou para que o meu público fosse um público Advantage Plus, que foi uma tecnologia, uma inteligência artificial que a Meta trouxe aqui para as criações de público. Eu não quero utilizá-la neste momento, então eu vou clicar em mudar para as opções originais de público. Se você ainda não conhece sobre a criação de um público Advantage Plus aqui dentro do gerenciador, na descrição desse vídeo eu vou deixar um link de um vídeo que eu já produzi sobre o público Advantage+. Corre lá que com certeza vai ajudar as suas campanhas também. Mudar para as opções originais de público. Olha só como que o painel já começa a mudar. Na configuração de um público salvo, alcance as pessoas que moram ou estiveram recentemente nesta localização. Antigamente, dentro do painel aqui da Meta, eu conseguia alterar essa classificação, essa opção e escolher, por exemplo, somente para as pessoas que moram em uma determinada cidade ou região. Hoje isso já não é mais possível. Hoje a opção que o próprio gerenciador coloca para mim é alcançar pessoas que moram ou estiveram recentemente nesta localização. Se você clicar aqui dentro desta barrinha em Brasil, aqui nessa setinha para baixo, você vai poder selecionar a cidade, a região, o bairro, o país que você quer fazer aquela campanha de anúncio. Selecionem pelo país,
cliquem aqui na frente desta lupinha. Neste caso, eu vou trazer a cidade de Ribeirão Preto, no interior do estado de São Paulo. E aí se atentem se na frente aqui do que deseja procurar está escrito por cidade. Realmente, ok, é a cidade de Ribeirão Preto. Agora uma outra dica. Aqui no raio, na localização, eu consigo fazer aí uma brincadeira e colocar o anúncio na região que está delimitado aqui dentro deste raio. Porém, este raio ele se restringe a um limite de 17 quilômetros, que é o raio mínimo, até 80 quilômetros do meu ponto ali de origem, que é a cidade de Ribeirão Preto. Ah, Letícia, tudo bem, mas e se eu quero fazer um anúncio de Ribeirão Preto em um raio muito específico ali da cidade? Eu quero trabalhar 1, 2 ou 3 quilômetros de um ponto específico da cidade de Ribeirão Preto. Como é que eu faço? Aí vocês clicam aqui em adicionar pino e aí sim seleciona por esse pino. Aqui é onde está a cidade de Ribeirão Preto. Cliquem novamente nesta setinha aqui para baixo e aí vejam que eu já consigo trabalhar ali com um raio mínimo, né? Um raio menor do que 17 quilômetros, tá? Então, 1, 2, até 10 quilômetros eu consigo selecionar aqui usando esse recurso do adicionar pino. Então, aqui a nível de exemplo, eu deixei aqui o raio dessa campanha de anúncio que eu tô criando para este público ali de Ribeirão Preto para 75 quilômetros ao redor. Tudo bem, mas e se eu quiser excluir uma cidade que está entre esse raio de 75 quilômetros de Ribeirão Preto? Por exemplo, eu quero excluir que esse anúncio seja também veiculado na cidade de Jaboticabal. Então eu venho aqui nessa setinha que está para baixo, eu clico em adicionar exclusões e eu quero excluir, adicionar pino, a cidade de Jaboticabal. Então este anúncio que será veiculado em Ribeirão Preto até 75 quilômetros, eu consigo excluir essa cidade específica aqui de Jaboticabal. Isso é possível fazer dentro de um público aqui salvo no gerenciador. Aí eu entro na classificação demográfica para esse público salvo. Eu quero que esse anúncio seja veiculado para um público dos 25 até os 40 anos, veiculado para homens e mulheres que falam por português Brasil. Ok, agora nós chegamos em direcionamento detalhado. Eu posso definir o público, incluindo ou excluindo dados demográficos, dados de interesses e de comportamentos. Então vocês vão perceber que tem uma barrinha aí, escrito dados demográficos, interesses ou comportamentos. Para quem está começando, ainda não é familiarizado aqui com esse gerenciador, clica aqui em procurar. Logo que clicaram em procurar, vocês vão ver que abriram essas opções de dados demográficos, interesses e comportamento. Clica, por exemplo, aqui em dado demográfico. Olha só como que nós já começamos a usar, a classificar o nosso público salvo por formação. Então, eu consigo escolher o nível educacional, por exemplo, de quem vai ver esse anúncio, para quem esse anúncio vai ser veiculado. Se possui alguma faculdade, se concluiu o ensino médio, se tem doutorado, ensino médio incompleto, formação universitária, graduação, mestrado, se ainda está na faculdade, se tem uma pós, mas está incompleta, se tem um tecnólogo. Eu consigo selecionar por instituição de ensino, por anos de graduação, financeiro, acontecimento, amigo de, aniversário, mês de aniversário, próximo aniversário, data comemorativa, se está longe da família, longe da cidade natal, se mudou de casa recentemente, se noivaram recentemente, se possui um novo emprego, um novo relacionamento, se é recém-casado, pai com criança, pai com adolescente, pai com filho adulto, e também sobre relacionamento. Dessa mesma forma, se eu volto e começo a selecionar por interesses, olha o que o gerenciador dá aqui para mim. Negócio e indústria, vamos ver o que tem dentro de negócio e indústria. Publicidade e marketing, agricultura, indústria, arquitetura, aviação,
banco e finanças, negócios e finanças, indústria de construção, design, economia, ensino superior, gestão. Vamos ver aqui em online, marketing digital, marketing por e-mail, publicidade online, finanças pessoais, cartão de crédito, seguro, investimento, imobiliário, entretenimento, vamos ver aqui, jogo, evento ao vivo, filmes, TV, família e relacionamento, filhos e paternidade, amizade, maternidade, casamento, fitness e bem-estar, musculação, exercício físico, yoga, corrida, alimentos e bebidas, cozinhar, comida, restaurante, hobbies. Arte, música, casa e jardim, animal de estimação, viagem, veículo. Então é dessa forma que nós já começamos a classificar o público salvo por dado demográfico, interesse e também comportamento. Olha só, atividades digitais, acesso ao Facebook em dispositivo, administrador de loja, administrador do perfil empresarial de Instagram, criador de conteúdo, administrador de página do Facebook, jogador, jogos, navegador de internet. Se tem uma nova empresa ativa nos 6 últimos meses, eu consigo selecionar isso aqui em público salvo. Se é proprietário de pequena empresa, por exemplo, eu também consigo. Vamos ver essa aqui, ó, classificação de consumidor do Brasil. Pessoas que preferem produtos de valor alto no Brasil, pessoas no Brasil que preferem produtos de valor intermediário e altos. Então veja o quanto de informações eu consigo trazer para cá na criação de um público salvo por interesse ou por comportamento do meu público. Neste caso, por exemplo, eu vou querer veicular meu anúncio para a cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, a 75 quilômetros, excluindo a cidade de Jaboticabal, para um público feminino e masculino dos 25 aos 40 anos que falam português. Então a plataforma vai entregar o meu anúncio para esse público que eu segmentei. E aqui, nos dados que eu adicionar em direcionamento detalhado, ela vai entregar para esses dados que eu coloquei aqui em cima e para este, por exemplo, que tenham interesses em negócio e indústria, em marketing, mas também sejam administrador do perfil empresarial do Instagram, que tenham alguma faculdade. Então eu venho aqui em dado demográfico, formação, nível educacional, alguma faculdade. Então aqui o que o gerenciador está fazendo em direcionamento detalhado? Ele está incluindo mais detalhes de direcionamento para expandir o meu público e incluir mais pessoas. Prestem bem atenção. Quanto mais amplo, quanto maior o meu público, menos qualificado ele tende a ser. Aquela apresentação que eu apresentei no início desse vídeo. Dicas para refinar o público: você pode usar os links abaixo para excluir pessoas ou também para reduzir com base em outros detalhes. Então aqui esse anúncio ele tem que ser veiculado para qual já está configurado como aqui em cima e também para algum desses itens que eu adicionei aqui em direcionamento detalhado, porque estão no mesmo bloco. Então tem que ser ali para a cidade de Ribeirão Preto, a 75 quilômetros, excluir Jaboticabal, dos 25 aos 40, masculino e feminino que falam português e possuem alguma faculdade ou tenham interesse em publicidade ou marketing, ou tenha o comportamento de administrador do perfil empresarial no Instagram. Então, não necessariamente ele vai combinar aqui essas opções que eu selecionei. Então, quanto mais eu vou adicionando aqui de interesse ou comportamento ou dado geográfico, mais eu estou ampliando o meu público. Então, não necessariamente ele vai ter que atender a todos esses requisitos, a todas essas opções que eu coloquei aqui. Ela vai ter que atender a todas essas que eu coloquei aqui em cima de demográfico e localização e combinar com alguma dessas aqui de baixa, não necessariamente todas, ou uma ou outra. Agora é diferente, ó, se eu clicar aqui em limitar público, tá vendo que eu abri um novo bloco e digitar aqui por procurar, vamos lá em dado demográfico, formação, nível educacional, alguma faculdade e que já tenha concluído o mestrado.
Então, além da faculdade, essa pessoa já concluiu o mestrado. Então, esse anúncio ele vai ser entregue para essas configurações aqui de cima ou para uma dessas opções selecionadas aqui embaixo e também essa aqui do mestrado. Então, nesse caso, ele tem que cumprir as duas opções. Ele tem que ser administrador do perfil empresarial do Instagram, mas também ter um mestrado, por exemplo. Ou ele tem que ter alguma faculdade, mas tem que ter um mestrado. Ou ele tem que ter interesse em marketing e possuir um mestrado. Então, aqui você combina as opções do primeiro bloco com o segundo bloco. E quanto mais eu vou clicando aqui em limitar mais eu vou adicionando blocos e mais eu vou limitando aqui o público que eu vou criar. E aí lembra daquela apresentação lá no início. Quanto mais eu limito o meu público, mais específico eu deixo esse público, portanto mais qualificado. E aí o custo pelo resultado da campanha ele tende a ser mais alto, maior. Então é esse o cuidado que você tem que ter, não deixar o público tão amplo a fim dos leads, a fim do público menos qualificado, mas também não deixar o público muito restrito para a plataforma não ter tanta dificuldade de encontrar esse público e não ser tão caro pelo resultado. E eu também posso trabalhar com exclusão. Então eu clico aqui em adicionar exclusão, aí você clica lá em excluir, procurar dados demográficos. Então eu quero excluir quem está tendo comportamento de acesso ao Facebook por tablet. Esse é um comportamento de um público que eu não quero trabalhar veiculado nesse anúncio, por exemplo, né? Então aqui isso também é possível. E aí para salvar esse público, você vai dar um nome, por exemplo, teste, aula, YouTube. Própria plataforma te dá o tamanho estimado do público, ó, 111 mil pessoas a 131.400 pessoas. É uma estimativa. E aqui está todo o descritivo que eu selecionei para criação desse público salvo. Clica em criar um público e esse público vai ficar salvo dentro do seu gerenciador. Agora a gente vem para criar um público personalizado. Conecte-se com as contas da central de contas que já mostraram interesse em sua empresa ou produto, usando os públicos personalizados. Você pode criar um público com os seus contatos de clientes de tráfego do site ou app para celular. Clica aí em criar um público personalizado. Escolha uma fonte do seu público. Aqui a gente tem opções da própria ferramenta, do próprio gerenciador, criar públicos a partir de informações que eu já alimentei aqui dentro dessa ferramenta. Então, informações de um público que já chegou lá no meu site, já comprou no meu site. Lógico, se eu tiver um pixel instalado, cria um público com base em visitantes do site no seu pixel da meta. Adapte o seu público com base em eventos que você deseja se concentrar, como compras, atividade de aplicativos, catálogo, lista de clientes, atividade offline. Aqui lista de clientes, por exemplo, cria um público carregando uma lista dos clientes que já interagiram com a sua empresa. Então, o público que já respondeu um formulário de cadastro dentro de uma landing page, por exemplo, você pode trazer essa lista aqui para dentro e se essas informações baterem com as informações que eles colocaram lá dentro da conta da meta, esse anúncio vai ser veiculado para esse público. E aí nós temos aqui, ó, fontes da meta: vídeo, formulário de cadastro, experiência instantânea, compras, conta do Instagram, eventos, página do Facebook e classificados no Facebook. Então aqui como exemplo a gente vai selecionar por site. Então se você tem um site que é seu e tem um pixel instalado nesse site, você consegue ter informações de comportamento ali de quem chegou no seu site, de quem interagiu com o seu site, até mesmo de quem comprou com você. E aí você apresenta esse pixel aqui para dentro dessa ferramenta do gerenciador, para que o seu anúncio seja veiculado para esse público que já interagiu lá no seu site, por exemplo. Aqui, por exemplo, na lista de clientes, se você tem uma lista aí de cliente com nome, e-mail, telefone,
você pode subir essa lista aqui para dentro da ferramenta e o Facebook vai cruzar essas informações, vai ver essa correspondência nas informações e vai criar este público aqui na veiculação do anúncio. Por exemplo, aqui ó, em vídeo, fontes da Meta Vídeo, você pode criar um público para as pessoas que assistiram um determinado vídeo seu. Não importa se for um vídeo lá do Instagram, se esse vídeo está dentro do Facebook. Você tem essa opção de veicular um anúncio só para quem assistiu um vídeo. Quantos % do vídeo que ele conseguiu assistir, quantos segundos, você também consegue selecionar por isso aqui dentro. Conta do Instagram, pessoas que já te seguem dentro do Instagram, que já interagiram com sua página, já te mandaram um direct, compartilharam. Também é possível criar esse público aqui dentro. Para quem está iniciando, ó, vamos dar o exemplo aqui. Primeiro em conta do Instagram, siga em frente. Então aí vocês vão selecionar uma conta de origem do Instagram. Aqui nós estamos usando a conta Professoria Digital, vamos selecionar por ela. Eventos, vocês podem selecionar pelas contas do Instagram que começaram a seguir essa conta profissional. Todos que se engajaram com essa conta profissional, qualquer pessoa que visitou o seu perfil lá do Instagram profissional, contas que se engajaram com qualquer publicação ou anúncio, pessoas que enviaram uma mensagem para esta conta profissional, ou também contas que salvaram qualquer publicação ou anúncio. Vou selecionar por toda pessoa, qualquer pessoa que visitou o perfil com esta conta profissional. Retenção de público, aqui é o número de dias que as contas do Instagram interagiu com a sua empresa. 365 dias é a interação, retenção de um ano, mas eu não quero isso, eu quero colocar para 2 meses, por exemplo. Nos últimos 60 dias, então, isso pode ser um lead mais quente ali comigo, lembra? Se você trabalhar uma retenção muito grande, muito tempo aí de interação que o lead teve com a sua empresa, pode ser que seja um público maior, porque tem mais tempo, mais dias. Isso faz com que ele seja mais desqualificado, portanto menos qualificado. Você tem um processo maior para esse lead chegar lá no final, no fundo, para uma conversão em uma venda. Lembra disso antes de definir aqui por retenção de público, né? O prazo, o tempo que aquele lead interagiu com a empresa. O nome do público, por exemplo, teste, aula, YouTube, né, como exemplo, mas nas campanhas eu sempre gosto de deixar assim: teste, aula, YouTube, engajamento, 60 dias, tá? E na descrição eu vou deixar a mesma coisa, igual com o nome do público. E aí nós clicamos em criar público. Olha só, pessoal, nesse caso eu não vinculei nenhuma conta profissional de Instagram para dentro aqui do meu gerenciador de anúncios. Por isso que não está sendo possível criar esse público. No caso de vocês vão vincular uma conta profissional do Instagram aqui dentro do gerenciador. E aí sim, cliquem em criar público. Aqui em fontes da Meta, vídeo, engajamento, escolha um tipo de engajamento. Pessoas que visualizaram pelo menos 3 segundos do vídeo, pelo menos 10 segundos do vídeo, pessoas que visualizaram todo o seu vídeo ou pelo menos 15 segundos dele, 25% do vídeo, 50%, 95% do vídeo. Então eu quero que esse anúncio seja veiculado para um público que visualizou pelo menos 25% do meu vídeo. Eu seleciono por essa opção a retenção do público nos últimos 60 dias. E aí eu defino este público por teste, aula, YouTube, como exemplo, visualiza 25, 60 dias. Na descrição eu vou deixar da mesma forma. Aqui, ó, na frente da opção que você selecionou de engajamento, você clica em selecionar vídeos. As fontes do seu vídeo pode ser lá uma página do Facebook, pode ser uma conta profissional do Instagram,
Pode ser um vídeo de alguma campanha que você já realizou, ou você também pode identificar aí o vídeo. Então eu vou selecionar, por exemplo, para ser um vídeo aí de uma conta profissional do meu Instagram. Lembrando que vocês precisam ter uma conta profissional do Instagram vinculada aqui dentro desse gerenciador. E aí, se você já tem vídeos produzidos dentro do seu Instagram, você vai ver uma listagem deles aqui e vai poder selecionar por esses vídeos. Aqui na página do Facebook são as mesmas funções aí, mais ou menos, do que nós temos lá no Instagram, na conta do Instagram. Então aqui eu já tenho uma página vinculada, que é a página da minha empresa, Professoria Digital, e eu consigo optar, selecionar pelos eventos desejados, todos que se engajaram com a minha página, que atualmente curte ou segue a página, pessoa que visitou a página, pessoa que engajou com qualquer publicação ou anúncio, que clicou em qualquer botão de chamada para ação, como ligação ou mensagem, pessoas que enviaram uma mensagem para minha página ou que salvaram qualquer publicação. Nesse caso aqui eu vou selecionar pelas pessoas que clicaram lá no botão de ligação para minha empresa. A retenção eu vou selecionar por 60 dias, mas vocês escolham a critério de vocês, lembrando sempre daquela tendência lá do começo do vídeo. Quanto mais amplo for o meu público, menos qualificado ele será. E aí o nome do público, nesse caso aqui eu vou deixar por teste, aula, YouTube, clicou 60 dias. E aqui na descrição eu vou também deixar como termo de exemplo e eu clico em criar público. Como última opção, nas fontes do site, um público com base em visitantes do site no seu pixel da Meta. Adapte o público com base em eventos em que você deseja se concentrar como compras. Clica aqui em avançar, criar um público personalizado de site. Aqui em origem, se vocês já forem familiarizados com o pixel, vocês já vão ter essa listagem aqui dos pixels que estão aí no Meta para vocês. No caso, eu trouxe como exemplo um pixel no meu nome, de pessoas lá que já visitaram o meu site, pessoas que visitaram páginas específicas de web que não meu site, e visitantes por tempo. Aqui eu vou selecionar por pessoas que visitaram o meu site e eu tenho um pixel da Meta lá instalado no meu site. Retenção de público dos últimos 30 dias, o nome do público, teste, aula, YouTube, pixel, visitantes, 30 dias. E aí eu clico aqui em criar esse público. Boa, pessoal, agora para finalizar aqui os públicos existentes no gerenciador. Público semelhante, alcance contas parecidas com os públicos que já são do seu interesse. Você pode criar um público semelhante com base nas pessoas que curtiram sua página, por exemplo, ou dos seus pixels de conversão, ou qualquer um dos seus públicos personalizados existentes. Clica aí em criar um público semelhante. Olha o painel que nós chegamos. Aí você vai selecionar a fonte semelhante aí. Então, no caso, se você já tem uma fonte de dados ou algum público já existente, por exemplo, público personalizado, outras fontes, selecione a localização desse público. Então, eu quero um público semelhante que está no Brasil. E aí eu posso selecionar o tamanho do público, o número de público semelhante. Aqui, ó, do 1% até os 10%, eu consigo trabalhar nessa regra. O 1% semelhante consiste nas pessoas mais semelhantes à minha fonte original de públicos. Aumentar a porcentagem cria um público maior e mais amplo. Então, aqui para 1% eu tenho um alcance estimado de 1.720.000 pessoas, para um público semelhante a este que eu criei. E conforme eu amplio aqui a régua da porcentagem, aumenta essa quantidade do alcance estimado. Vamos deixar aqui no 1%. E lembrando que se eu deixar aqui no
o mais próximo possível do 1% são as pessoas mais semelhantes, com características mais semelhantes ao meu público de origem. Quanto menor a porcentagem aqui, então, mais parecido com a origem. E para finalizar, clica aí em botão de criar público, ele fica salvo dentro do seu gerenciador. Aí foram as opções para você poder criar um público dentro do gerenciador do Facebook Ads. São diferentes opções e você pode defini-las de acordo com cada estratégia, cada objetivo da sua campanha. Se esse vídeo foi útil para você, se inscreve no canal e ative os sininhos para as notificações.